título do sermão hoje é Joel, a vida de Joel, uma profecia segura para tempos difíceis. Na glória do Espírito Santo ele foi juntando todas as coisas. Gosto muito dessa música, Creio. Eu vejo que ela tem um espaço para lamentação, igual os salmos tinham um espaço para lamentação. Então a gente cantar lamentos, a gente cantar as dificuldades que nós temos, é bíblico, né? Davi fazia isso. E quando a gente canta esses lamentos, eu gosto que tem uma esperança no final, assim como muitos salmos também tem. O salmista vai dizendo, como está aflita minha alma, e aí no final ele, mas eu ainda o louvarei. Eu estou muito animado, porque apesar das dificuldades que eu estou vivendo, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, né? Nós temos muitos salmos que têm essa estrutura dessa música. E quanto mais a música ela está atrelada à Bíblia, melhor ela é, né? Sempre que ela tem passagens bíblicas. Eu gosto daquela frase que diz assim, eu creio até o fim. Eu creio também que aqui não é o fim. E mesmo se eu não vi, né? Mesmo se aquilo que eu estou esperando não acontecer, o Senhor tem uma coroa de glória reservada para a minha vida. Eu gosto muito disso, que é uma realidade nossa. Deus, Ele faz milagres, Deus opera maravilhas. Mas mesmo se o milagre que nós esperamos não acontecer, nós nos encontraremos com Ele na glória e continuaremos amando a esse Deus com toda a nossa força. É isso que essa música está dizendo, eu gosto bastante dessa música. Vamos lá. Uma profecia segura para tempos difíceis. Eu fiquei numa tentação da gente ler Joel inteiro, mas eu vi que eu ia tomar uns 20 minutos. Vou deixar isso para uma próxima oportunidade. Deixar como lição de casa, né? Por favor, leia Joel inteiro. Vai gastar de 10 a 15 minutos, assim, se você ler muito lento, tá? São 3 capítulos somente, e tem um ensinamento muito rico. Então é uma profecia que Joel vai trazendo, ele vai mostrando uma situação que ela se encaixa perfeitamente em qualquer fase da nossa vida, e principalmente em tempos difíceis. E você vai entender isso que eu estou falando. Vou avançar no texto, que aí vai ficar muito melhor. Primeira coisa que nós temos aí, você está vendo? Está vendo esse bichinho aí? Um gafanhoto, né? Quase teve uma tempestade de gafanhoto aí, quem que lembra, né? Estava perto do Rio Grande do Sul, a gente, só que falta, né? Covid com gafanhoto é muito azar para um país só, né? A gente ficou, meu Deus do céu, e Jesus está voltando. E antes Jesus não estava, né? Só apareceu o gafanhotinho, todo mundo, meu Deus, né? Então apareceu logo o gafanhoto, a gente ficou tudo assustado, né? E aqui, a história de Joel começa com isso, com a praga de gafanhotos. Então ele vai descrevendo os tipos, o devorador, migrador, cortador. Cada gafanhoto, ele trazia ali um mal, né, para a plantação. E lembrando, que era uma agricultura agrária. E aí a gente pensa assim, a nossa agricultura não é agrária, mas deu uma mudança no ciclo econômico do arroz, a gente ficou meio preocupado, não ficou? Mesmo a gente não sendo, né, uma economia completamente agrária, a força agrária, a gente ficar sem comida, né? Você pode ficar sem internet, você sobrevive. Teve uma geração antigamente que vivia sem internet, também estamos aqui. Agora, se você ficar sem comida, nunca teve uma geração que falou, eu vivi 20 anos sem comida, agora estou aqui. Então, comida realmente é importante, tá? É estranho a gente ter que falar isso na geração da internet, né, gente? Comida é importante. E aí vieram esses gafanhotos, se arrebentaram com tudo, e vamos para Joel explicando, que é muito melhor do que eu explicando. Ele vai dizer o seguinte, o que o gafanhoto cortador deixou, e ele vai descrevendo a bicharada aí, ó. O gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Aqui é desgraceira, né? Eu nem sabia que tinha tudo isso de gafanhoto. O que um gafanhoto não fez, o outro fez, até arrebentar com tudo. Continuando. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Por que não tinha mais oferta na casa de Deus? Porque o povo era ruim, não dava oferta? Não, eles não tinham mais plantação, eles não tinham mais o que dar. Continuando, os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. E aqui o profeta fala, desesperem-se agricultores. Já imaginou receber uma profecia dessa?
Vó, estou vendo você agora, Regina, levanta sua mão. Fica desesperada, viu? Deus mandou. Meu Deus do céu, né? A pessoa recebe profecia boa, já sai triste da igreja, né? É boa, mas eu não sei se vai acontecer, o mundo está tão ruim. Imagina receber uma profecia dessa. O profeta falando, gente, se desespera, o negócio está ruim mesmo. Falei com Deus, a mensagem de Deus é essa, fica desesperado. Então a gente está lidando com essa situação, tempos difíceis, e o profeta está trazendo essa mensagem ainda mais difícil, né? Fiquem desesperados mesmo, vocês têm razão. E aqui tem uma tríade, né? Que ela vai aparecer, tríade são 3 partes, que ela vai aparecer e ela é muito significativa para a Bíblia, que é essa daqui, ó. Ele vai apontar muito: trigo, vinho e azeite. Trigo, vinho e azeite. A nossa ceia é com o quê? O trigo, representando o pão aqui, né? Matéria-prima do pão, farinha de trigo. O vinho, suco de uva, que a gente substituiu hoje. E o azeite simboliza a unção do Espírito Santo de Deus. Então sempre vai ter uma repetição aqui, interessantíssimo você notar. O que mostra isso? É um tempo de aflição e um tempo de abandono da parte de Deus. Não é que eles tiveram um azar, é que Deus mandou esse exército para eles. É duro isso, né? De repente, quando a gente se depara assim com o evangelho verdadeiro, algumas pessoas ficam um pouco assustadas. Mas Deus mandou, Deus faria uma coisa dessa? Deus mandou. E aí quando a gente vai lá, só para deixar claro isso, no capítulo 2, lá no verso 11, do verso 3 até o verso 10, vai descrever a crueldade que eram esses gafanhotos. Vamos falar que eles são como soldados, que eles fazem barulhos, que eles não se desviam das flechas, né? Que eles são ali incansáveis, eles são um grande exército. E aí vai falar assim: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Esses gafanhotos eram um exército liderado pelo próprio Deus. É quando a gente se depara com uma situação assim, aí fica mais difícil, né? Imagina o desespero do profeta. Não é falar, repreende o inimigo, foi o inimigo. Não foi o inimigo, foi Deus. Quem que repreende Deus? E aí eles estão diante da situação, estão num tempo de aflição. A mesma coisa com Ana, vocês lembram de Ana? Ana deu azar. Foi o diabo que deixou ela estéril. Será que ela tinha um cisto? Qual o problema? A Bíblia é clara: o Senhor a tinha deixado estéril. Quando a gente se depara com essas situações, a gente é levado a crer realmente num Deus soberano. Não num Deus que faz aquilo que eu quero, mas um Deus que faz coisas que de repente eu não entendo, ou que frustra as minhas convicções. Mas é um Deus que está acima das minhas convicções. É um Deus que eu não preciso entender tudo o que Ele faz, porque eu não posso conhecer a mente de Deus, igual diria Jó. Continuando aqui, para a segunda parte. Segunda parte é o arrependimento. Então, por que estava acontecendo isso? Porque era uma penalização. O povo tinha desobedecido a Deus. Deus vai lá e solta uma demonstração de juízo, que era o gafanhoto. Então o profeta levanta o povo a se arrepender. Fala: gente, se arrependam, é a única oportunidade de vocês. E diz assim: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Olha a aflição. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração. Olha que mensagem poética forte, né? Rasguem o coração e não as vestes. Ou seja, não tem um arrependimento de aparência, mas tem um arrependimento real. Porque os judeus ali pela cultura, eles rasgavam as vestes. Deus fala que não quero só rasgar as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. E aqui, quando eu dou uma olhada numa passagem dessa, cabe a gente pensar o seguinte, igreja: o quanto a gente já, na nossa vida aí, a gente já chorou pelos nossos pecados. A gente vive numa sociedade hoje tão dominada por filosofias pagãs, erradas, que confundem a nossa mente, que inflam o nosso ego, que trazem tanta autojustificação, que a gente acaba se achando tão bom, que infelizmente são raras as vezes.
pessoas que choram diante do altar do Senhor, não porque aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, isso daí a turma chora, isso daí beleza, a gente brasileiro então, não porque aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, mas porque você foi orar e você foi perceber que você é a coisa ruim da sua vida. Você é que peca contra Deus, você que ofendeu a Deus, e você se depara diante da santidade de Deus no meio da oração, no meio do mover do Espírito Santo, um Deus tão santo, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por você vertendo o seu sangue, e aí você começa a se lembrar dos seus pecados, o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho no teu coração, você vai fazendo aquela análise, e aquele choro começa a vir, aquele arrependimento começa a vir, e não só esse choro pelos nossos pecados. Quantas vezes nós choramos por aqueles que estão se perdendo? Aquela pessoa está se perdendo, eu vou lá e choro, eu me lamento, eu coloco aqui simbolicamente essa veste de luto. Mas a gente tem, em muitos aspectos, desfigurado a palavra de Deus. De repente a gente pega um Neemias que tem razão dele, dentro daquele contexto. A alegria do Senhor é a nossa força, então eu não preciso chorar. Jesus chorou, nós devemos chorar com os que choram. E aí a gente acaba vivendo uma influência, de uma filosofia que nós temos que ter prazer toda hora, alegria toda hora, felicidade toda hora. Você não pode chorar, você não pode se entristecer. A gente é tão tomado por isso, que de repente se a gente tem um choro, um arrependimento no Senhor, a gente mesmo acha que está errado. Uma vez nós estávamos numa situação, eu era garoto, eu ainda sou, mas eu era mais garoto ainda, Nós estávamos em outra igreja, e aí uma pessoa estava passando por um processo de libertação, porque ela tinha vários traumas e tudo, e dentro daquele processo de libertação, a pastora Marli, ela tem uma sensibilidade, profética, do lado da intercessão, se colocar no lugar da pessoa. Então a pastora Marli foi para um canto e começou a chorar, e começou a vir um choro no meu coração também, e várias pessoas começaram a chorar, de ver aquilo que o inimigo fazia com a vida daquela pessoa. Esse choro, sabe, do arrependimento, esse choro diante da nossa miséria, do nosso pecado, o Espírito Santo trouxe aquele mover e a gente chorou. Essa pessoa, ela mudou de vida, tem um testemunho extraordinário. E aí, uma pessoa chegou e falou assim: vou sair dessa igreja. Pastora Marli, em vez de estar expulsando o demônio, estava chorando no canto, porque não conseguiu expulsar o demônio. Olha, o que é isso, gente? É uma mentalidade que a gente não pode chorar, que a gente não pode chorar com os que choram, que na intercessão a gente não pode dar lugar a esse choro, e consequentemente a gente não vive tudo que Deus tem para nós. Qual que é o grande problema hoje? É difícil pregar arrependimento quando não tem reconhecimento do pecado. As pessoas não percebem que o gafanhoto foi lá e destruiu tudo, e aí para você trazer o arrependimento fica muito difícil. Vamos lá para o próximo passo aqui, que a gente já chorou demais, Vamos se alegrar um pouco. Restituição de Deus é o terceiro ponto. Então, primeiro são tempos difíceis, depois daqueles tempos difíceis, o profeta chega e fala: fiquem desesperados, o negócio está ruim mesmo. E ele fala: mas uma coisa, chora. Sacerdote, pastor, chora. Agricultor, se desespere. Vai lá, rasga suas vestes, rasga o seu coração, se arrependa, porque Deus, esse mesmo Deus que mandou o gafanhoto, Ele é um Deus de amor. Glória a Deus, olha que bênção, E aí a gente se depara com essa situação. Depois do arrependimento verdadeiro, vem o que? A restituição de Deus. Olha que coisa linda. Não é, igreja, uma filosofia que eu estou querendo trazer aqui para crente ser chorão e depressivo, não é isso. Eu estou querendo dizer que tem momentos na nossa vida que o choro é necessário, principalmente momentos de arrependimento, que a gente reconhecer as nossas mazelas é necessário, reconhecer a grandeza de Deus, olhar para a cruz de Cristo, sabe, cantar aquela canção linda, igual a gente cantou aqui: a vida dou só para honrar o teu amor, Rei Salvador. É motivo para a gente chorar também na presença de Deus. É isso que eu estou trazendo para você. Mas depois desse choro, esse choro produz em nós, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Esse choro vai produzir um arrependimento, esse arrependimento vai produzir a restituição. Olha só, gente, que bênção. Diz assim: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. Lembraram? Da tríade lá nos primeiros slides. Tempos de aflição. O que o profeta falou? Não tem trigo, não tem vinho novo, não tem azeite. O que Deus está falando? Eu estou lhes enviando, depois do arrependimento, trigo, vinho novo e azeite.
Quem que é o pão e o vinho? Eu estou enviando Jesus Cristo, aquele por quem os seus pecados serão perdoados. O seu choro chegou até os céus, e você tem um Redentor que intercede por você e te dá uma nova oportunidade. E tudo aquilo que o diabo fez na sua vida, tudo aquilo que o diabo trouxe de mazela na sua vida, tudo que o devorador roubou, vai ser restituído, porque por causa da glória de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, Pai. E olha que coisa linda, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Não tenha medo, ó ser vivo, regozije-se e alegre-se, agora sim o lugar da alegria, depois do arrependimento. O Senhor tem feito coisas grandiosas, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Sabe aquilo que você perdeu? É isso que o profeta está dizendo. Não vai ser nada diante daquilo que Deus vai restituir. Olha só que coisa linda isso. Eu amo esse Deus. Se ele empatasse, gente, já estava bom, não estava? A gente já não merecia nem o empate. Mas ele fala: não vou empatar, eu vou superar. Tem lugares da Bíblia que falam de restituição dobrada 7 vezes, muito lindo isso. Louvarão o nome do Senhor, saberão que eu estou no meio de Israel. Aleluia. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Olha que bênção. Quando a gente traz o povo para a consciência do pecado e do arrependimento, não é para ter uma igreja triste, culpada, nada disso. É para ter uma igreja que vive isso daqui. Porque vocês perceberam, existe um processo aqui. E hoje em dia nós estamos numa sociedade que tem atravessado processos, A gente tem pulado etapas, e a Bíblia não pula etapa, a Bíblia tem os processos, e é importante a gente respeitá-lo. E o próximo aqui, que é uma identidade para nós, tempos de aflição, arrependimento, restituição, e agora o Pentecoste. Olha que bênção. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim, que Joel, ele é o profeta do Pentecoste. Aleluia, que coisa linda. Então, primeiro o tempo de aflição, depois o arrependimento, depois do arrependimento, restituição, depois da restituição, a vinda do Espírito Santo de Deus. Olha só que o profeta Joel vai falar: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Olha que bênção. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui o profeta Joel, ele chega num ponto culminante da mensagem. Talvez essa seja a parte mais famosa de Joel. Isso é o que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, a igreja inaugurada, vem um mover do Espírito Santo, toma aquelas pessoas, eles começam a falar em outras línguas, as pessoas começam a entender cada um no seu idioma, e vem um espírito contrário de zombaria, dizendo: olha, eles estão bêbados, não sabem o que estão falando. Apóstolo Pedro se levanta e diz assim: mas como nós estaríamos bêbados? Ainda é cedo. Mas isso não é bebida, mas é o cumprimento do profeta Joel, que diz assim: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha que coisa linda. O cumprimento acontece lá em Atos capítulo 2 e se estende até os nossos dias. Essa promessa aqui é uma realidade para nós, ela foi cumprida a partir de Atos, e até agora nós continuamos tendo acesso a essa promessa. E aí, sabe o que eu acho lindo nessa promessa? Que não tem desculpa, não tem justificativa para não ser cheio do Espírito Santo. Você pode dizer assim: culto de jovens, tudo bem, foi uma unção lá, testemunho da Maiara ali, uma unção maravilhosa. Agora velho, sei lá, mas já estou meio tiozão, não vai acontecer. Aí a palavra de Deus diz assim: os velhos terão sonhos. Ou seja, os velhos não ficarão de fora. Então, velhos, continuem animados, amém? Eu que sou jovem aqui, os velhos terão sonhos, e os jovens, nós aqui, teremos visões. Olha que bênção.
Então você fala, eu sou muito jovenzinho. Esse negócio de evangelho de igreja é para velho, é para tiozão, né? Meu negócio é balada, né? Não, vou deixar para depois. Não deixa para depois, porque Deus tem o melhor para a sua vida agora, né? Os jovens terão visões. E aconteceu muito tempo, né? Nas igrejas das mulheres serem retiradas, né? Não terem um lugar de fala. E aqui a gente passou um culto. Olha que interessante como Deus faz as coisas. Eu sou o primeiro homem a falar na liturgia desse culto. Começou com a Raíssa, a Renatinha estava aqui também, eu estava preparando a mensagem. Tá, né? A Raíssa e a Renata, né? Duas jovens, né? Cumprimento da palavra do Espírito Santo. Depois tem a Karina aqui, um pouco menos jovem, né? Mulher também. Eu fui o primeiro homem, Deus, só mulher, usando a mulherada ali a rodo. E olha que bênção, que é isso, né? Quantos aqui já foram abençoados por mulheres, né? Olha que maravilha, né? Então o que acontece é que o Espírito Santo está dizendo, falou, não tem como você ficar de fora, não é para você ficar de fora, igreja, isso é para você. Eu sou jovenzinha, para os jovens, eu sou velha, para os velhos, eu sou mulher, para a mulher, é para homem também, e aqui vai continuar até, aqui servo e serva, se a gente for no original, é escravo e escrava, até os escravos, até para eles, era o mover do Espírito Santo de Deus. Isso é muito lindo. Pode ser a pessoa mais simples lá, pessoa do grau hierárquico mais baixo da fábrica, ela pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. E a pessoa mais alta pode ser também. Todo mundo pode ser. Isso é espetacular, igreja, né? Teve um tempo de gafanhoto, tem um tempo de choro, tem um tempo de restituição, agora tem um tempo que Deus diz assim, eu quero que você faça parte do corpo, eu quero derramar do meu Espírito sobre a sua vida. Oh, aleluia, Jesus, sou muito animado com isso, isso é espetacular. E depois disso vem o juízo de Deus, ele vem depois do tempo de aflição, arrependimento, restituição, Pentecoste, agora vai vir o juízo. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, ali os julgarei. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá. Vale de Josafá, que é um lugar de julgamento, tem esse sentido para a cultura deles aqui, tá? Pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas, multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor, a gente canta aqui que ruge o leão, né? Olha que lindo. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, aleluia. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Aqui ao mesmo tempo, não deu para eu abrir tudo isso, eu fiz uma síntese aqui para a pregação, mas ao mesmo tempo, igreja, que tem o juízo, né? Tem aquelas coisas assustadoras, tem a mão de Deus pesando com ira, para nós está escrito aqui, para o seu povo nós teremos uma fortaleza, para nós é um tempo de alegria abundante, né? Isso é maravilhoso, isso é espetacular, igreja. E para a última parte aqui que eu coloquei, é a recompensa eterna. Aleluia. Por que nós precisamos passar por essas etapas? Por que o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, diz essas coisas? É para a gente receber isso daqui. Não tem lugar do tempo de aflição, tem sim. É difícil, não é, gente? Tem espaço para arrependimento, por isso que arrependimento é importante. Não tem como a gente arrancar ele do processo. Se as pessoas estão há tempos e tempos e tempos na igreja e não se arrependem dos pecados, elas não vão para a terceira fase, que é a da restituição. Depois tem o Pentecoste, para o Pentecoste então, a parte do juízo, e agora a recompensa eterna. Olha o que diz o livro de Joel: naquele dia os montes gotejarão vinho novo. É uma imagem extraordinária, né? Das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações.
sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Olha que maravilha isso, né? Ele dá somente uma imagem, e eu vejo isso na Bíblia. Então os profetas, eles tinham ali parte do Espírito Santo de Deus, essa revelação, mas o céu, ele é algo tão maior do que aquilo que a gente pode imaginar, né? Que eles trazem umas imagens para a gente, e a gente fica ali remoendo aquelas imagens, tentando entender como vai ser, mas é muito maior do que a gente imagina, não tem como comparar com os prazeres, com a alegria que a gente tem aqui, a recompensa eterna que nós teremos com Cristo, igreja, é extraordinário, né? Completamente diferente. E eu gosto de pensar o seguinte, que nós mais valorizamos na terra, né? Jesus não chama o diabo de Senhor, é interessante, né? Ele só chama de Senhor o dinheiro. O dinheiro é muito valorizado, o dinheiro é muito idolatrado, o dinheiro tem um lugar ali muito especial no coração do homem. É quando nós vamos para Apocalipse, e nós vemos a revelação do apóstolo João dizendo que as ruas serão de ouro. O que mais impressiona não é a gente pensar, imagina, se a rua é de ouro, então a casa vai ser de diamante. Não é essa, no meu ponto de vista, a melhor interpretação aqui. O que o apóstolo João está trazendo dessa recompensa eterna para nós aqui, somando essa revelação de Joel? Ele está dizendo o seguinte: sabe aquilo que você valoriza tanto? Sabe aquilo que você acorda todo dia 5, 6, 7 horas da manhã para ganhar? Aquilo que depende de você comer o seu pão? Sabe aquilo pelo que os países faziam guerra? As pessoas matavam, roubavam, prejudicavam umas às outras, mentiam. Sabe esse bem tão precioso para o ser humano, que valia a vida de muitas pessoas? Esse bem aqui, o ouro, para nós, diante da glória das coisas que há no céu e da presença de Cristo, comparado a tudo isso, ele serve para a gente pisar. Ele está no chão, ele é a coisa menos importante do céu. Ele está no nosso caminho. Você vai pisar no ouro assim, você vai falar: ouro, por que eu me matei tanto tempo e eu pequei por causa disso? Olha, por que eu me desesperei por causa disso? A gente vai pisar naquilo que a gente acha tão importante, porque no céu vai ser pavimentação de rua, no céu vai ser a coisa mais barata. A glória do céu vai ser a presença de Cristo. A glória do céu vai ser o reencontro com os irmãos que partiram. A glória no céu vai ser aquilo que nós começamos aqui, e eu acho isso tão lindo, igreja. Eu creio que eu sou a geração do arrebatamento, em nome de Jesus, tá? Eu creio nisso, mas eu não posso afirmar, porque eu seria um herege se eu afirmasse isso, mas é uma convicção pessoal. E aí eu fico imaginando assim: vai que não seja, vai que a gente não seja a geração do arrebatamento. Pena, né? Aí passam 100 anos, a medicina evolui tanto, né? Mas eu opino que daqui a 100 anos, talvez, dificilmente aqui alguém, mas ninguém mais vai estar aqui. Vão estar as crianças, os filhos das crianças tocando essa igreja. Talvez o neto da Débora vai estar tocando a igreja. Doido a gente pensar nisso, né? Nós não estaremos mais aqui. E aí, sabe o que é lindo? Aquilo que Jesus Cristo fez em nós, fez aqui na Ser Vivo, está fazendo essa noite, é uma coisa que vai se perpetuar pela eternidade. Então nós, daqui a 200 anos, 100 anos, não estaremos mais aqui, mas nós estaremos juntos com o Senhor na glória. Sabe o que Deus faz, que é extraordinário na glória? Ele liga a cada um de nós como uma família, mas como uma família eterna. Quando nós temos uma amizade, essa amizade é firmada em Cristo, isso significa que essa amizade nunca mais vai terminar. Eu vou olhar para vocês, eu vou me alegrar com vocês, eu vou abraçar vocês por toda a eternidade, né? Pode passar 150 anos lá no céu. Eu acabei de conversar com o Paulo, olha, vi a Bia lá. E aí, Bia, como que tá, né? Olha que coisa extraordinária, gente. Eu vou chegar no céu lá e falar: e aí, vô, vamos conversar sobre Romanos? Vamos chamar Paulo para conversar com a gente. E aí, vó, matar a saudade da minha avó, do meu vô, do meu pai, que até lá já vai ter ido, da minha mãe, né? Olha que coisa extraordinária, né?
Olha a bênção que nós temos. A igreja sempre foi movida e motivada por isso, porque isso é a coisa mais importante. O mundo tenta deslocar isso, para pregar que existe uma existência com sentido, baseado no sucesso financeiro. Mas não é isso que a tua experiência vai ver. Não é isso que as notícias dos jornais vão trazer. O Gu trouxe aqui de manhã, do Abílio Diniz, com um vazio, porque ele vendeu o Grupo Pão de Açúcar, estava com 5 bilhões, falou, agora eu estou num vazio. Assim, gente, se dinheiro resolvesse tudo, eu acho que 5 bilhões dava conta, você não acha? 5 bi? Acho que essa igreja toda com dinheiro até o teto, né? Sei lá o que é 5 bi de dinheiro, né? Para saber o que é 5 mil já é difícil, né? Saber o que é 5 bi. E não tem uma alegria existencial, porque essa alegria existencial só pode ser preenchida com Jesus Cristo. É isso que o profeta Joel está dizendo. O profeta Joel, ele traz sim um tempo de bênção na terra, uma restituição na terra, um Deus que se move mediante o nosso arrependimento. Traz sim o Pentecoste, que é para agora, os dons que são para agora, claro, mas ele traz também o peso do juízo e a recompensa eterna que deve guiar as nossas vidas. Então, em suma, resumindo, tudo que nós vimos aí, nós passamos por um tempo de aflição, pelo gafanhoto. Isso nos leva ao arrependimento, ou deveria sim levar. Depois vem um tempo de restituição. E aí, igreja, nós passamos para a ideia do Pentecostes. Depois da restituição, eu acho incrível isso. Deus vai lá, mostra o que Ele faz, derrama bênçãos sem medidas, e depois, Espírito Santo neles. Agora eles vão caminhar na unção, agora eles vão ser cheios do Espírito. Depois do Pentecoste, juízo, depois do juízo, a recompensa eterna. E a última frase que eu deixo, a mais importante de todas, que diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que bênção, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus, aleluia.